Sente-se. Graças a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite com vocês, adorando a esse Deus maravilhoso. Sou grato a Deus, sou grato ao pastor Jean por essa oportunidade de nós estarmos aqui, compartilhando essa palavra e falando desse Deus vivo e poderoso. No decorrer desse culto, estava aqui juntamente com vocês, orando e meditando o quanto Deus é maravilhoso, irmãos. O quanto Deus tem realizado maravilhas no nosso meio. Se você tem motivo de agradecer a Deus, agradeça ao Senhor. Que nos últimos dias Deus tem derramado da sua glória, da sua graça no meio de nós. E essa igreja não é diferente. Porque grandes coisas nós temos visto nesse lugar. Grandes coisas Deus tem feito nesse lugar. Talvez você se encontre aí pensando, mas eu não tenho visto nada, pastor. Mas independente da nossa visão carnal, no mundo espiritual Deus está realizando. Como já foi dito aqui, por intermédio de oração Deus já realizou milagres. Por intermédio de oração Deus está curando, tratando, operando e cuidando dos seus. Se eu e você só agradecer, como o pastor Jean abriu esse culto em Hebreus, aleluia, aleluia. Se você pegar essa palavra de Hebreus 12, se você olhar só para Jesus, você vai começar a enxergar muitas coisas. Eu creio que nessa noite, pastor Jean, por essa palavra de Hebreus 12, Deus está restaurando muitas vidas aqui nessa noite. Deus está restaurando muitas vidas nesse lugar. E quando a gente fala vida, é você e a tua casa. É você e os seus. É você e quem você apresenta. É a palavra quem diz que por tua causa o Senhor visitará. Ele vai restaurar. A palavra restauração na Bíblia é renovação. É começar de novo. É começar do zero. Se tão somente crer, se olhares para Jesus, o autor e consumador da fé, Ele agirá ao seu favor. Ele está agindo ao seu favor. Então, quais são a sua causa, igreja? Se tão somente nós cremos nesta palavra, e eu recebi essa palavra de entrada para mim, que é a palavra da semana, olhar para Jesus. Tem uma ordem aí para mim e para você. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e creia que Ele é poderoso infinitamente mais para realizar na sua vida o querer dEle em nome de Jesus. Amém, amados? Louva a Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos meditar em alguns minutos nesse texto, porque tudo que nós ouvimos, lemos e adoramos aqui ao Senhor nessa noite, refere sobre esse texto. Nós vamos meditar um pouco sobre a mensagem da cruz. E nos últimos dias Deus tem atuado sobre a tua igreja por intermédio da mensagem da cruz. Se eu e você estamos aqui, é por causa da mensagem da cruz. Se Deus está restaurando, curando, libertando, cura interior, cura exterior, cura na patologia, cura na carne, cura na alma, cura na enfermidade, cura na depressão, cura no seu estado emocional, cura na tua vida, cura quem está enfermo numa cama,
cura na vida emocional, num tempo que nós vivemos por influência, mas quem está em Cristo Jesus não é influenciado, ele é cuidado pelo anjo do Senhor, porque a tua força vem do Senhor, a tua unção, a promessa e a ação de Deus vem do céu sobre a tua vida. Então essa mensagem que nós vamos ler em 1 Coríntios, é uma promessa com aliança para mim e para você, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, você encontrou? Diga: eu encontrei. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, diga, para nós, para mim, que somos salvos, pode dizer, amados, é para você mesmo, e para mim, que sou salvo em Cristo Jesus. Isso é Paulo ensinando a igreja. E ele dizia aos irmãos em Coríntios: irmãos, para um mundo que perece, perece por quê? Na ignorância, na incredulidade, no pecado, rejeitando Deus, rejeitando a presença dEle, rejeitando a glória de Deus nessa terra, é loucura. Mas para nós, Paulo vai dizer à igreja, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Pode dar um aleluia. Ele ama, Ele está aqui, igreja. O Senhor está aqui, o Senhor dos exércitos. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que te escolheu para habitar em você. Deus está no céu, Jesus está no céu, amém? Ele ressuscitou o terceiro dia e vivo está, diz a Bíblia. Ele ressuscitou por mim e por você, por nossa causa. Mas antes de subir, esse texto vai falar sobre a ascensão de Cristo, como está em Atos Apóstolos capítulo 1, sobre a presença dele que subiu ao alto dos céus. Jesus está lá à direita do Pai intercedendo por nós, mas Ele vos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, poder de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo? Amém? Você tem o Espírito Santo? Amém, você tem, amados. Nós temos o Espírito Santo de Deus, por isso que Paulo diz, a igreja de Corinto, uma igreja, como diz em Atos 18, quando Paulo lhe estabeleceu a igreja em Corinto, ele vai falar sobre a história da igreja, uma grande igreja, uma metrópole comercial, uma igreja de negócios, uma igreja que as pessoas trabalhavam, e Deus ali prosperava entre eles, mas quando começaram a deixar a graça, a presença de Deus, lembre-se que você está numa campanha, e essa campanha é um tempo de consagração, e a campanha vai falar sobre a arca é Jesus. Paulo se preocupou com essa igreja de Corinto, e ele veio falar a essa igreja, que nós vamos aqui ler nesse texto, uma igreja localizada aqui, como diz a Bíblia, no norte da Grécia, no ano 55 depois de Cristo, depois. E Paulo se preocupa com essa igreja dizendo, olha, há uma divisão, uma discussão, há problema entre a igreja, eu já estou sabendo por seus familiares, família de Cleu. Então, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros estão dizendo, eu sou de Cristo, ou eu sou de Cefas.
Paulo diz: não, nós temos que estar unidos, nós temos que ter uma única voz, nós temos que ter a consciência que nós somos de Cristo. E o Pai nos concedeu o Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário. E por causa dele, a palavra da cruz, que é a mensagem da cruz, é o tema da pregação da igreja. E essa igreja aqui é eu e você, meu irmão, minha irmã. A igreja que ora, a igreja que canta, a igreja que ministra, a igreja que intercede. O seu papel como igreja, nós somos a igreja. Paulo diz aos irmãos em Coríntios: nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos de Cristo, o divino, aquele que foi crucificado e morto. E hoje, a mensagem que Cristo deixou para nós, que naquele tempo o ímpio já perecia, o ímpio ele já ignorava a palavra de Deus. No versículo 18 ele diz: olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem sem Jesus, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando nós passamos uma dificuldade, irmãos, uma luta, um processo, a ilustração que o pastor usou aqui: eu não sou uma esponja para problema, eu sou luz nessa terra. O Senhor me colocou como sal, e o sal ele vem para diferenciar, o sal ele vem para conservar. Sal não é só para dar sabor, não. Você conhece o sal para dar sabor no alimento, mas o sal que Deus se refere aqui na Bíblia, o sal conserva, irmãos. Você sabia que o sal ele cura? Quando o sal é usado em cima do ferimento, se você colocar sal num determinado alimento, ele conserva. Agora uma visão espiritual: quem é sal na terra é diferente. Quem é sal é conservado, evangelista Pedro. Quem é sal é diferente nessa terra. Pode o mundo lutar contra você, dizer não, mas quem é sal é conservado pela palavra de Deus. Então Paulo disse: olha, dou graças a Deus, porque não batizei ninguém, nenhum de vocês, não fui crucificado por vocês. Paulo queria passar a mensagem, o significado da cruz, o que é referente a mim. Desde o dia que eu e você recebemos Jesus, nós pregamos a mensagem da cruz. Você anuncia a mensagem da cruz, na tua casa, na tua família, no teu lar, na igreja, na rua, no trabalho, aonde você andar, você é testemunha da mensagem da cruz. Por isso que ele foi bem enfático, dizendo que a igreja do Senhor, ela não tem outro tema, a não ser pregar a mensagem da cruz. Que Paulo está dizendo: olha, irmãos, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Eu estou no capítulo 1 ainda, no 19 e 20. Hoje muita gente tem andado segundo a sabedoria do mundo e esquecido a palavra de Deus. Mas você leu aqui a palavra de Deus dizendo no versículo 18, que o mundo perece porque tem negado a mensagem da cruz. Não quer compromisso, não quer andar com Cristo, não quer testemunho, não quer obediência, não quer sinceridade. Quer viver as bênçãos de Deus, mas não quer viver, não quer buscar a presença de Deus. Então a Bíblia diz que nós temos uma missão fundamental como igreja, que é não deixar a mensagem da cruz. Paulo ele ensinava aqui a esta igreja, ao Coríntios, que
a história da cruz, a palavra da cruz, no versículo 18, ela é tudo para nós, irmãos. Ela é tudo. Porque nos momentos bons, nós adoramos a Deus. Nos momentos difíceis, nós adoramos a Deus. E quando tudo parece perdido, nós adoramos a Deus. Se você andar com a mensagem da cruz, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que em tudo dei graças. Em tudo nós devemos dar graça. E quando as coisas fogem do nosso controle, pastor, quando as coisas não estão do nosso jeito, quando não está temperado do jeito que eu gosto, eu vou continuar dando graças a Deus? Sim. Eu devo continuar dando graças a Deus. Sempre. Porque é alguém que cuida de nós. Alguém que cuida de você. Alguém que colocou o Espírito Santo sobre a sua vida. E Paulo ensinava a igreja ao Coríntios dizendo: a cruz segundo Jesus é a atração do Evangelho. E quando ele foi levado ao Pai, a Bíblia vai dizer no livro de João 12, que muitos foram atraídos por causa do Cristo que morreu na cruz, ressuscitou, e logo ao terceiro dia estavam no meio do povo da igreja dos apóstolos. Irmãos, a mensagem da cruz é algo muito forte para nós. Não devemos nos esquecer que é na cruz que a ira de Deus se manifesta juntamente com a graça. Quando você se achar injustiçado, quando você se achar perseguido, quando você achar que alguém está tirando a tua paz, lembre-se, a cruz de Cristo é que manifesta a graça de Deus nas nossas vidas. Olha para Jesus. Olha para Jesus quando nós tivemos com um problema, com uma dificuldade, ou com algo que eu e você não conseguimos resolver. Olha para Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Porque o poder do Pai está em você. Como igreja, como podemos negar isso? Não, pastor, Deus não está me olhando para mim. Deus não está comigo. Sabe como bate o desespero e a aflição? Muitos dizem: não, Deus não está me ouvindo. Eu vou parar com esse negócio de igreja porque Deus não está comigo. Eu vou mudar de endereço. Eu vou parar. Não é isso que Paulo ensinou à igreja de Coríntios. E olha que era uma igreja muito forte, financeiramente, mas era uma igreja arrogante, uma igreja incrédula. Mas quando Deus revelou essa palavra a Paulo, no capítulo 1, Deus, era a segunda viagem missionária de Paulo, e Deus falou bem assim com ele. Deus tinha dado a ele uma visão, e durante aquela noite Deus apareceu para ele em forma, dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Essa promessa que Deus lança sobre Paulo aqui, Ele lançou sobre a vida da igreja, sobre a minha e a sua vida. Quando o ser humano, o crente, está em luta, em batalha, a coisa mais simples, mais rápida que ele fazer é desistir. Mas essa aliança, Deus disse assim: Paulo, não te cales, continua pregando. Não temas, continua pregando. Quando eu e você passar por situações que nesse mundo querem nos calar, nos parar, e isso é muito sério. Porque talvez você está pensando aí, mas é fácil para você que não está passando o que eu estou passando. Verdade. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele sonda e Ele te conhece. E se você crê na palavra dEle, Ele está dizendo: não temas nessa noite, não te cales, continua pregando a minha palavra,
continua orando na tua casa, continua dizendo que eu sou Deus na tua vida, e verás a glória de Deus na sua vida, na tua casa. Imagine, amados, se Paulo desistisse aqui na primeira batalha, na primeira luta. É fácil, né? É porque tem crente que acha que Deus tem obrigação de alguma coisa. Pastor, Deus não tem obrigação, pastor Jean, de nada. Mas ele diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Capítulo 1 de Atos Apóstolos, logo depois da aparição de Jesus após 40 dias, ficou 40 dias andando com apóstolos ali, mas logo após ao terceiro dia a aparição, ele deixou mandamento aos apóstolos, dizendo: permaneçam, depois vocês lêem lá, lição de casa, Atos dos Apóstolos capítulo 1, permaneçam, não se ausente de Jerusalém. Sabe aonde é a nossa Jerusalém? Casa de Deus. Não se ausente, esteja na casa de Deus, não se ausente, permaneça firme, porque vos serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, e aonde mais, irmãos? Até os confins da terra. Mas para isso, ele até lançou, Jesus lançou uma promessa antes: e vocês serão cheios do quê? Derramarei do Espírito Santo, diz a Bíblia. Eu vos encherei do Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar aqui cantando, adorando, louvando, orando, intercedendo, consagrando, jejuando, apresentando a igreja do Senhor. Eis que eu vos encherei do Espírito Santo. Leia lá, Atos 1, versículo 8, o que diz lá? Vamos lá ver? Olha lá. Capítulo 1, versículo 5. Eu vou começar do 4, olha lá. E estando eles, determinou-lhe que não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa de quem, igreja? A promessa de quem, meu irmão? Você tem promessa de Deus. Mas ninguém me falou isso, pastor. Dê um glória a Deus aí. Jesus deu esses mandamentos, irmãos. Você tem promessa de Deus, meu amado. O que você está passando? O que você está sofrendo? O que você está cantando, adorando? A promessa de Deus para você, meu amado. Que disse ele: de mim ouviste. Aqui era a palavra de Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com que, igreja? Não muito depois desses dias, promessa. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesses tempos o reino de Israel? Perguntaram ao mestre: Senhor, restaurará tu por esse tempo? Você já perguntou para o Senhor se você não está vivendo um tempo de restauração? Quando alguém tentar titubear, te enganar, leia Atos dos Apóstolos capítulo 1. Quando alguém te perguntar: você é restaurado da tua igreja? Você tem certeza? Eu tenho, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio naquele que foi enviado por nosso Deus para me restaurar em todo o tempo. Perguntaram para o mestre, ainda duvidaram. Viram milagres, viram ele curando, agindo, operando, e perguntaram para ele: o Senhor ainda pode restaurar por esses dias? Olha a incredulidade, onde é que está? Olha a incredulidade no coração dos homens. Mas eu louvo a Deus que aqui não tem crente nem cristão com esse tipo de pergunta, porque a resposta de Jesus veio logo em seguida.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Era Jesus profetizando sobre eles, como está profetizando nessa noite, que há de vir sobre vós. O que foi que Paulo diz lá em Coríntios? Para vós que sois salvos, o mesmo Espírito, igreja. O Senhor Jesus disse: derramará sobre vós o Espírito Santo, que virá sobre vós, para derramar a virtude, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado à altura, e as nuvens recebeu, ocultando aos seus olhos. Jesus deixou você cheio do Espírito Santo. Deixou você cheio do Espírito Santo. Deixou a igreja dele cheia do Espírito Santo, por causa dessa promessa. Pois bem, a cruz aqui, irmão, significa que eu e você temos que morrer todo dia na nossa vontade e no nosso querer. Há momentos que nós temos que morrer na carne, na nossa vontade, para que Cristo seja visto em nós. Para que Cristo seja visto em nós, através do testemunho, da nossa palavra, do compromisso, da integridade. A diferença que a igreja do Senhor faz na terra. Porque quando a cruz, ela representa Cristo em nós, ela representa Jesus em nós, e nós renunciamos a nós mesmos, para receber a coroa da vida naquele último dia. Naquele último dia nós receberemos. Amém, irmãos? Crente crê nisso ou não? Porque nos últimos dias está difícil, viu, irmãos? Crente precisa crer que a tua recompensa está chegando, e é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Uma evidência em Atos Apóstolos, o livro que mais se refere sobre o Espírito Santo. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? Você quer receber o Espírito Santo? Você quer falar novas línguas? Você quer ser batizado? Que parece que hoje falar de batismo do Espírito Santo é loucura. Parece que falar em línguas é coisa do outro mundo. Não, não, não. Eu sei que vocês estão acompanhando aí a evolução. Homens que estão mandando famílias, pessoas, milionários para o espaço, para a lua, para outros lugares. Mas o Santo Espírito, irmãos, é enviado por Deus. E o livro de Atos Apóstolos, se você se comprometer a ler o livro de Atos, é o livro na Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. E fala como ele é glorioso, como ele é poderoso, como ele age, como ele cura, como ele batiza, como ele renova, como ele cumpre o mandato de Deus na nossa vida. Não porque nós somos melhores, não porque nós somos melhores nessa terra, é porque você foi escolhido, você foi escolhida, e há poder de Deus na sua vida. Jesus disse: eu vou ter com o Pai, e quando eu for ter com o Pai, eu vou voltar, eu vou vir buscar a minha igreja, está no livro de João. Mas antes de eu subir, eu vou vos deixar o Consolador, que chama Espírito Santo de Deus. Como tem pessoas que têm esquecido disso? Como tem pessoas que não buscam mais os dons, os talentos? Coríntios 12, 13, 14, você vai ficar joia, você vai ficar cheio da presença dele, se você ver lá a importância dos dons. Ser cheio do dom da palavra e os dons do Espírito Santo que está sobre a igreja. Melhor, não conta para ninguém não, irmão. É de graça, é de grátis. É só você pegar a palavra, ler, comer, se alimentar e buscar. Por isso que Paulo, quando a igreja estava em conflito, Paulo fala: viu, amados,
Você não é de Apolo, você não é de Cefás, você não é da família de Cléo, você é de Jesus Cristo. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A promessa sobre a tua vida, o sangue foi derramado. O sangue foi derramado na cruz do Calvário por você, por nós. A mensagem da cruz, ela está viva em mim e em você. Quando você faz um negócio, quando você prega, quando você ora, quando você entrega, quando ninguém está te vendo, o Senhor está olhando para você. E isso é que importa. Eu e você não precisamos fazer nada para ninguém. Nós precisamos estar aqui na Israel, na Jerusalém de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, para que o mundo veja a luz de Deus em nós. É isso a preocupação de Paulo. Por isso que ele diz na sequência: cadê os sábios? Cadê os inteligentes? E nós estamos vivendo um período perigoso. Porque Paulo chega a dizer no livro de Gálatas, irmãos, que nós não temos em quem nos gloriarmos, exceto a cruz de Cristo, é Jesus. Em tempo e fora de tempo, em dias bons e em dias maus, dê graças ao Senhor por tudo. Coríntios é uma igreja muito influenciadora, semelhante ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas trocam a Bíblia por leituras que não levam a ele a nada, a lugar nenhum. Pessoas que deixam a Bíblia, estão trocando Jesus por influenciadores. Eu sei o que eu estou falando aqui. Pessoas que estão trocando tempo com Deus, oração, consagração, jejum, igreja, por pregadores, por ídolos, por celebridades. Nós vivemos tempos perigosos, nós vivemos tempos tenebrosos. A Bíblia chama isso de tempos tenebrosos. Depois você vai encontrar lá em Eclesiastes, em Provérbios. Tempo tenebroso chegou, nós já estamos vivendo os últimos tempos da igreja, que Jesus está voltando, e Ele voltará, e em breve. Paulo alerta uma igreja aqui, que ela queria pregar um tipo de evangelho que não era a cruz do Calvário. Cuidado com o evangelho que você está ouvindo. Cuidado com todas aquelas pessoas que você vê em rádio, em YouTube, que você vê nas redes sociais. Cuidado. Peça discernimento ao Espírito Santo te dar, para que você escute a palavra de Deus. Porque louvado seja Deus, a nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra. Estamos aí prestes, batendo na porta de 70 anos, pastor Jean, evangelista Alessandro. Há 70 anos que a igreja prega a palavra. Pode dizer o que quiser de nós, pastores, presbíteros e evangelistas, irmãos, igreja, mas a igreja prega a palavra. E quando prega a palavra, a igreja é viva, ela serve um Deus vivo, ela sabe o Deus que ela tem seguido. Não precisa fazer malabarismo. Paulo, ele ia diante da igreja do Coríntios aqui, porque era uma igreja influenciadora, que enganava muitos. E ele disse: não, há muitos gentios e judeus aqui dentro da igreja. E no versículo 21 ele vai dizer: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso aqui é muito sério, amados. Vocês já leram na Bíblia que aquele que tem temor a Deus, nem na loucura eles se perderão, nem na loucura eles vão padecer? Porque para o mundo o evangelho pode ser loucura, mas para os salvos, para você é o quê? Para você é o quê, irmãos? Amém. Pensei que só o pastor aqui e os irmãos sabiam. Para você o evangelho é o quê? Poder de Deus. Quando você dizer isso, quando você declarar isso, independente da circunstância que você está vivendo, aonde você estiver, quando você declarar que o evangelho é poder de Deus, se prepare, porque o mover de Deus, o poder de Deus se manifestará sobre a tua vida.
Paulo não se intimidou com a influência daqueles que estavam querendo pregar um outro tipo de evangelho. Eles não queriam pregar, mesmo alguns já convertidos, queriam pregar um outro tipo de mensagem. Paulo disse não. Cadê os sábios? Paulo diz: o mercado, ele produz aquilo que o povo quer. A igreja não vai produzir aquilo que você quer ouvir. A igreja não vai produzir aquilo que vai massagear o seu ego. Não. A igreja vai pregar a palavra. Porque quem dá vida é a palavra. Quem cura é a palavra. Quem edifica é a palavra. Quem quer mudança é pela palavra. Quem quer transformação é pela palavra. Quem quer ser restaurado e batizado é pela palavra. Paulo diz: não tem outro caminho. Aqui a gente não produz produto, aqui a gente prega a palavra. Se alguém chegar em você, um parente, um irmão, um amigo, o seu vizinho, viu? Não dá para dar um jeitinho lá para resolver a minha causa. Não. Você quer jeitinho? Vai para a igreja. Você quer um jeitinho? Vai ouvir a palavra. Vamos lá na igreja, que o Deus que eu sirvo, Ele tem jeito para você. Ele tem resposta para você. Ele tem vida eterna para você. Então Paulo disse aos gregos, viu? Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Os gregos queriam apenas, os judeus queriam ver maravilhas, queria só receber bênção e ir embora. Não tenho nada com Deus, já recebi minha bênção. Talvez você conheça alguém assim. Não é diferente dos dias de hoje. Os gregos queriam o quê? Estudo, sabedoria, mas não serviam a Deus. Mas Paulo diz aqui no versículo 24, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Você conhece esse? A igreja conhece quem é esse? Alguém pode manifestar aqui um louvor a Ele? Você conhece o Cristo crucificado? Aleluia! Aleluia! Vivo está no meio de nós. Ele é o Cristo reto. Ressuscitou o terceiro dia, pelos meus pecados e seus pecados também. E nós estamos debaixo de uma promessa: Ele virá buscar a igreja dele. Paulo diz aqui: nós não fabricamos milagres, nós não fabricamos estudo. Aqui nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados. Versículo 24. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, amado. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a quem? A Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Você é cheio de sabedoria, minha irmã. Você é cheio de sabedoria, meu irmão. Para de dizer que você é inferior. Para de se colocar para baixo. Você tem poder de Deus. Você tem sabedoria de Deus, meu amado. Dê a Ele o teu melhor. Faça o teu melhor. Deus está te observando, meu amado. Você é precioso para essa casa, para essa igreja, para esse ministério, para essa liderança. Nós somos preciosos para Deus, as crianças, jovens, homens, mulheres. Vamos trabalhar, vamos servir. Sabe por quê? Porque você tem um chamado. Mais uma evidência aqui quando as pessoas querem sair fora do plano de Deus. Você tem chamado, minha irmã. Você tem chamado, meu irmão. E esse chamado aqui é Deus, Ele batiza com línguas estranhas. Deus dá revelação na palavra. Deus levanta homens que pregam, mulheres que pregam, jovens que pregam, crianças que pregam. Eu creio, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus revela a tua palavra. Quando o homem pensa que ele é inferior, que não tem valor nenhum, Deus transforma a vida dele e dá dons e talentos. Se tão somente nós cremos nessa palavra, Ele diz, nós pregamos o Cristo, tanto para os judeus como para os gregos, porque nós temos a sabedoria de Deus. 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Por isso que Paulo disse: eu me fiz fraco para ganhar os fracos, mas por dentro ele estava cheio do Espírito, estava fervendo do Espírito Santo. Eu me tornei até muitas vezes simples para ganhar os simples. Eu me coloquei no lugar deles como fracos, mas a força de Deus que está dentro de mim, ela supera tudo isso. Ela supera tudo isso. Paulo está dizendo e declarando que o projeto de Deus nas nossas vidas é bem maior, meu irmão. Paulo ele declara claramente aqui nesse texto que o servir da igreja é a pregação de Cristo, que a plataforma da igreja, a base da igreja é a mensagem da cruz. Que você transporte, que você leve dessa casa para a tua casa a mensagem da cruz, orando de manhã, de tarde, à noite, orando na hora que você for se alimentar, orando com seus filhos, com seus cônjuges, mesmo que haverá rejeições, haverá conflitos, você vai ser injustiçado, perseguido muitas vezes, mas permaneça firme, porque o poder de Deus está sobre a tua vida, a sabedoria de Deus está sobre a sua vida, e no tempo de Deus Ele derramará a graça, e todos serão alcançados pelo poder do Evangelho e da mensagem da cruz. O que estava acontecendo aqui? Porque Cristo, Ele enviou Paulo à igreja ao Coríntios dizendo, essa igreja era envolvida com filosofias, mas Paulo disse à igreja de Coríntios: olha, vocês levantam muito questionamento, vocês pedem, mas levantam muito questionamento, vocês duvidam, falta de fé, a filosofia traz muito questionamento. Às vezes, entre duas pessoas, um cônjuge, um casal, ninguém é melhor do que o outro, ninguém está acima do outro. Deus uniu, vocês são um só. E às vezes um tem que ceder. E não é pelo fato que você está cedendo, você vai deixar de ser mais homem e nem deixar de ser mais mulher. Não, não. A sabedoria é um, porque Deus criou, formou e ajuntou um. Mas eu que sou sozinho, você também é cheio do poder, da graça e sabedoria de Deus. Vocês são fortificados pelo Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, igreja de Jesus, que quem resolve as nossas causas é Jesus. Paulo estava dizendo aos irmãos em Coríntios, quem resolve a nossa causa é Jesus. Não é A nem B, quem resolve é Jesus. Olha para Jesus, busca Jesus, clama a Jesus. Porque você já foi cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo, quem transforma é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem restaura e faz tudo novo é Jesus. Que é uma evidência, quando o vaso é quebrado na mão do homem lá, do oleiro, Deus revelou ali pela palavra, você não vai buscar barro novo não, você vai molhar esse barro aqui, Alessandro, esse barro que eu estou mandando você quebrar esse vaso, você vai com esse barro, coloca água e creia que eu faço um vaso novo, porque Deus estava falando, a graça não está no barro, a graça que eu coloco aqui dentro, a graça está dentro de você, a graça está dentro de você, a graça está dentro de você, o poder está dentro de você, não é o barro, mas é o que está dentro do vaso. Está entendendo, amado, o que o Espírito Santo está dizendo? Você é precioso, você é preciosa, a graça está dentro do vaso. A sabedoria dos homens não era maior do que a sabedoria de Deus. Paulo estava dizendo, a sabedoria de Deus é poderosa, mais que a sabedoria dos homens. Se você colocar aqui Jeremias capítulo 9, 23, por gentileza, você vai ver o que a palavra diz.
A sabedoria de Deus é maior, amado. Busca discernimento, ore, busca a sabedoria de Deus, porque cheio você já está. Paulo dizia, irmãos, em Coríntios, os irmãos estavam trocando a revelação de Deus pela sabedoria humana. E isso, um texto de Filipenses 4 vai dizer que o Deus que excede todo entendimento, Ele está acima de tudo. Paulo estava dizendo, irmãos, quando nós formos tomados pela soberba por alguma causa nessa terra, vamos olhar para Deus, vamos olhar para Deus, vamos olhar para a cruz, porque a cruz mostra que sem Jesus eu e você não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é tudo. Jesus é tudo, amém, irmãos? Eu quero apenas ler Jeremias 9, 23 com você. Nós vamos orar. Se coloca em pé. Olha o que diz Jeremias 9. Se o irmão encontrou aí, pode ler. Jeremias 9, 23. Porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso. Nesse mesmo capítulo de Coríntios 1, você está cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito, igreja? Amém, glória a Deus. Ele desclassificou os sábios, os gregos, os judeus. Aqui o nosso negócio é com Jesus. Aqui nós não temos outro negócio a não ser Cristo Jesus em nós, amém, amados? Versículo 27 desse mesmo capítulo 1 diz assim, olha, nós vamos orar em seguida, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vins deste mundo, e as desprezíveis, e as que são para aniquilar as que são. Quando o homem não acredita que dali pode surgir alguma coisa, Deus pega um desprezível e coloca no pódio. Deus transforma. Quando eu e você não temos fé para acreditar que Deus pode fazer, Ele faz. E para nenhuma carne se glorie perante Ele, o 30 diz, mas vós sois dele. Aqui é para você, viu, meu irmão, minha irmã? Mas vós, Paulo volta a dizer à igreja ao Coríntios, como está falando hoje, como Parque das Graças, mas vós que sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Deus, Ele fez em nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Dê graças a Deus, glorifique a Deus em todo o tempo, porque você é revestido, roupas novas, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se glorie nele, porque é dele que vem a tua força, a graça, a unção, o batismo e o renovo. Em todo o tempo, dê graças ao Senhor em todo o tempo. Amém, amados? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Amém? E nessa noite, você sai daqui revestido da graça, do poder, porque Deus garantiu pela tua palavra, que a cruz, a palavra da cruz é poder de Deus na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado pela mensagem da cruz, porque a cruz me ensina, Senhor,